Muito boa tarde, queridos ouvintes internautas da RBA Litoral, começando mais um Conversa de Lulu, parceria da RBA Litoral com a Lulu Cultural, influencer das minhas amigas Lu Lopes e Lúcia Rodrigues. E hoje o programa é internacional, segunda vez que fazemos um programa internacional, que já conversamos com o Gabriel Selvagem, que está em Portugal, e hoje a nossa convidada é a grande flautista Bárbara Piperno, italiana, mas que está em Paris, é isso mesmo? Tô em Paris, mas por causas do coração. Que delícia! Bárbara, vem cá, vamos começar do começo, né? Começar do começo, senão é uma frase horrorosa, mas como é que pintou a flauta para ti? Como é que pintou a música para ti? Conta pra gente. Boa. Na verdade, eu tive muita sorte, porque o meu professor da escola, como se chama? Primária no Brasil? É tipo Primária, do isso. 6, né? Uhum. E eu tive um professor super legal, que me amava muito e que para mim era tipo um pai. E a gente só tocava flauta doce, né? O que todo mundo toca no começo, quando tá na escola. Mas o jeito dele de ensinar música era muito visual e muito vário. Eu lembro de coisas incríveis. Ele construía instrumentos. Tipo, ele construiu alguma coisa para imitar o vento e para imitar os sonidos da primavera, quando chega a primavera. Então, eu tenho muitas boas lembranças e até lembro bem quando ele ensinou pra gente como entender o ritmo. Ele tinha uma borboleta, não, borboleta se chama? Mariposa, uma borboleta, né? Sim. E ele tinha esse negócio, tipo um fio com esse negócio pendurado, e ele mexia esse fio e a gente percebia mais ou menos, né, a oscilação do tempo com todas essas cores. Era uma coisa louca. Então, tipo, eu comecei a tocar flauta doce, mas quando eu cheguei no 10, né, que acabou a escola primária para mim, ele falou para os meus avós, falou: essa menina tem que tocar flauta ou pelo menos um instrumento de sopros, porque ela tem um bom controle. Então eu comecei o conservatório com 10 anos e aí comecei a fazer coisas, vamos dizer assim. E tive sorte também na segunda etapa, porque o professor do conservatório, que era muito duro, ainda está vivo, ainda faz coisas, ainda tem alunos, era muito duro, mas muito bom, muito bom. Então ele trabalhou muito bem no sonido, na técnica. Então eu comecei muito cedo a ter uma boa capacidade de me expressar, né? E isso você estava estudando no conservatório, na Itália, flauta erudita. Sim, flauta, sim, transversal, erudita. Assim, eu comecei nos 10 e eu acabei muito cedo, porque esse professor era tipo daqueles que queriam que os alunos dele foram os melhores. Então, tipo, em vez que acabar com 18 anos, eu acabei com 16. Isso não gosto muito da ideia. Tá. Sim, claro, que bonito, você já tem um diploma com 16 anos, mas na verdade, quando você é tão pequeno, né, tão sem noção, você não entende o que você está fazendo. Então, eu imitava o que eu tinha que imitar, eu tocava, eu estudava, mas sem entender que eu estava estudando música, na verdade. Era mais uma outra tarefa que eu tinha que cumprir. Então, eu acabei com 16 anos e depois eu não quis fazer mais nada por muito tempo. Eu tocava, eu tinha shows com um grupo de música erudita, muito bom, que se chamava Querubino Flute Ensemble. E a gente fez concertos, concursos, várias coisas também fora da Itália. Mas, na verdade, eu não estava com a percepção clara sobre a música e quanto eu gostava de tocar. Não tinha essa ideia. Era mais tipo, eu estudei música e agora vou fazer outras coisas. Porque a minha família mais ou menos tinha essa ideia, né? De eu tocar para minha formação primária, mas não para ser musicista. Na minha família ninguém queria isso. Ninguém, tipo, era evita isso porque nunca você vai viver de música na vida, né?
Então também para mim foi um processo difícil, na verdade, chegar a entender quanto eu gostava de tocar e que eu queria ser música. Eu acho que eu decidi de verdade com 30 anos. Então, Nossa, bem depois. Bem tarde. É que sempre continuei tocando, então, Sim. tipo, a música sempre ficou aí do lado. Eu tive vários grupos, comecei a cantar num grupo de bossa nova, enfim, chegaram várias coisas que sempre me deram vontade de continuar. Mas eu acho, vou te antecipando a pergunta, eu acho que o encontro com um outro tipo de música brasileira, não só a bossa nova, né, que é o que chega aqui na Europa, né, principalmente, Sim. Me deu aquele clique, né? Quando eu conheci o Ginga, que um cara me fez conhecer a música do Ginga, eu lembro que tive tipo um pequeno choque, porque eu senti alguma coisa que eu já tinha estudado, né? Tipo de música erudita, né? Eu lembro que eu reconhecia como algumas melodias de música francesa, não sei o que, Ravel, mas ao mesmo tempo sentia a música popular de uma forma diferente, não a música popular italiana, que a gente infelizmente está acostumada só a dois acordes e melodias muito simples. Então, para quem estuda erudito, ia ser muito feio, né? Para quem estuda erudito, a música popular na Itália é algo tipo, será que eu vou escutar essa música? Não sei. Eu ia justamente te perguntar isso, porque assim, o que chega para mim aqui de música popular italiana, eu nunca ouvi, por exemplo, nada de música instrumental italiana. Rola isso legal? Como é que é essa cena na Europa? Tem essa coisa de música popular instrumental, sem ser o jazz, né? Ou essa coisa meio fusion, meio... Popular no sentido fusion, como no Brasil, eu acho que não existe quase em nenhum lugar, né, do mundo, né? No sentido que tem uma música popular que evoluiu tanto de uma forma harmônica, melódica e refinada também na execução. Mas claro que tem, a gente tem um monte de música popular, mas eu descobri pouco a pouco nos anos, né? Mas não rola ter muitos grupos que fazem isso, de estudar música popular, de escrever nova. É isso o problema, que se não tem ninguém que escreve música nova, não evolui, né? Então a gente só toca algumas coisas muito interessantes, tipo de música napolitana, de música da Emília-Romanha, tem um estilo de música muito engraçado em português, mas se chama lixo, mas não é lixo de lixo no Brasil. É lixo porque é liso. A gente fala lixo no sentido tipo liso, sim, porque dá para bailar, né? Se você tem um piso, alguma coisa muito lisa, você pode dançar melhor. Então, esse estilo, por exemplo, eu tenho um disco, vou te mandar, que é música popular desse tipo, lixo, mas com as influências do choro, no sentido, o Marco Rubiaro e outros músicos também, a gente colocou um pouquinho mas pouco a pouco, assim, sem cambiar, sem mudar muito a alma dessa música. A gente colocou um pouco do estilo do choro, mas é mais uma sensação de choro. Mas eles têm muitas coisas em comum, porque são danças europeias, como o choro, do século XIX, XX, só que não tem a influência africana. Não tem a África no meio, tem só a parte das danças. Mas, enfim, eles têm muitas coisas em comum. São polcas, mazurcas, valsas. Então, a gente, por exemplo, nesse caso, a gente tentou pegar essas músicas, compor algo novo, mas é claro que não vai dar certo no sentido que tem que ter muitos músicos, né? Para que essa música evolua. Isso. De novo. Mas tem, por exemplo, música napolitana, tem um monte de coisas lindíssimas e siciliana, mas não tem muitos músicos que fazem isso. Isso é uma grande pena. E não chega ao público, vamos dizer, se você mora em Nápoles, você sente a música napolitana, é a música popular. Se você mora fora, você talvez escutou algumas canções, mas não chega fácil. Não é como no Brasil, enfim,
não tem isso, infelizmente. Entendi. Bom, e aí você ouviu Ginga e normalmente a primeira vez que a gente ouve Ginga é isso, né? É um susto, né? Parece como aquele dia que você tá à tarde em casa e vê um trovão, não sei da onde. Exatamente. Porque a música dele é genial e eu tive o privilégio de assistir ao vivo algumas vezes, conversei com ele umas 2 vezes e ele é maravilhoso, né? Ele é um cara sensacional. E é choro, né? O Ginga, no fundo, você pegar aquilo ali e falar, pô, isso é choro. E como é que chegou o choro para Bárbara Piperno? Então, eu conheci o Ginga primeira vez eu só escutando. Depois eu fui para dois, porque eu fiquei louca. 2 masterclasses que ele deu aqui na Itália. Tá. E era engraçado, porque eram todos violonistas, né? Sim, sim. E a única mulher que tocava um instrumento diferente era eu. Enfim, mas eu tava, tipo assim, essa coisa do workshop, que a gente fica do lado do cara, né? E mira o cara nos olhos e vê ele chorando. Para mim foi uma coisa maravilhosa. Também porque aqui na Itália não tem muito... lá na Itália, que agora eu tô em Paris, mas não tem muito essa coisa de você poder chegar tão perto de musicistas tão ricos e tão incríveis como ele, por exemplo, né? Sim. Porque no Brasil, felizmente, isso existe menos. Enfim, eu lembro que a segunda vez ele estava com o Roberto Taufik, não sei se você conhece, Dudu Taufik, que agora virou amigaço, mas enfim, quando eu descobri o Ginga, o Roberto, eu lembro que ele me falou, eu acho que um dia você vai tocar choro, e eu não sabia nem quem era, né? Mas acho que essa coisa ficou na minha cabeça de uma certa forma, né? Porque eu acho que esqueci até essa frase, mas depois de um ano, menos, eu acho, chegou uma ligação de um cara de Bolonha, que era um italiano, que tocava choro, e ele me disse, você conhece choro? Eu falei, não, acho que eu vi falar, mas não sei nada, né? A gente tem um quarteto, a gente gostaria de ter uma flautista. Ele morava em outra cidade, Bolonha, que é onde eu moro agora. E ele falou, a gente queria te convidar para ver se rola, né? Se dá, se você sabe, consegue. E me mandou as partituras, falou, daqui a uma semana a gente tem um show, você vem para Bolonha. A gente não vai te pagar, mas se você tocar bem, a gente vai te contratar para fazer shows com a gente. Eu falei, tá bom, manda aí, se eu gostar, tudo bem. Eu lembro que fiquei, tipo, louca, gostei pra caramba. E comecei a escutar, tipo, numa semana, eu escutei todos os vídeos possíveis na internet, as velhas versões, as novas, né, modernas. Enfim, aí repetindo, escutando, que é um trabalho que eu fiz depois de muitos anos, né? Mas enfim, chegou essa coisa, por que chegou? Eu depois descobri essa coisa louca, que eu tinha gravado 4 vídeos na internet, 2 do Ginga, 1 do Hermeto, bebê. Sim. 3 do Ginga e 1 do Hermeto. Enfim, uma cantora incrível, que se chama Cristina Renzetti, que não sei se você conhece, mas se não conhece, procura aí, porque ela tem um trio com o Roberto Taufik, com o Mira Bassi, é muito boa. Ela tinha visto esses vídeos e falou pra galera do quarteto, falou, eu acho que encontrei a flautista para vocês. Então tem a ver com Ginga de novo, né? Como que legal. Um mestre mágico. Que legal. Bom, e assim... Diga. Não, é só para dizer que esse é como chegou, mas na verdade, depois de 5 meses, eu vi no Facebook um workshop, que não era workshop, eu pensei que era workshop, era roda de show, intensivo de roda de choro do Marco Rubiaro, né? 7 cordas, esse bandolim que toca comigo, que você conhece. Ele fez essa coisa por muitos anos, e eu fui lá para Turim pensando que fosse um workshop, alguma coisa, e não, era tipo o dia inteiro tocando choro, gratuitamente, para todo mundo. Uma galera que vinha de Paris, uma outra galera da Alemanha, os italianos que mais ou menos tocavam choro. Então, a gente ficou 4, 5 dias, eu acho um dia a mais, tocando todos os dias. Então, para mim foi um outro choque, né? E isso, claro que isso me deu como se diz, uma empurrada a mais, né? Sim. Mas, cá, então vamos fazer o seguinte agora. Vamos ouvir uma música. O que a gente vai ouvir agora? O que o ouvinte da RBA vai ouvir? Eu acho que vamos começar com uma música que eu gravei com o Marco Rubiaro, depois de alguns anos, que é Conversa de Botequim, né? Do Noel Rosa. A gente fez um álbum, se chama Aeroplanando,
E nesse álbum são todas músicas do Princípio de Choro, mas a gente colocou essa do Noé Rosa também, para mostrar as conexões, vamos dizer assim. Legal. Espero que gostem. Então vamos lá, vamos de Conversa de Botequim com o Choro de Rua, Bárbara Piperno e Marco Ruviaro. Que legal, baita sonzeira bacana. Então foi aí que você começou a tocar com o Marco? Sim, 2011 eu conheci o Marco aí nesse intensivo de choro, né, que eu falei, e foi lindo, foi muito lindo, porque eu estava só acostumada a tocar em show e não tinha essa convivência da Isso. música no dia a dia com outros músicos só pelo prazer de tocar. Então o choro me deu de presente isso, o prazer de tocar pelo prazer de tocar. Que legal. Só sem pensar, né? Ah, eu vou construir esse projeto, vou pensar nesse projeto para a gente fazer shows ou não sei o que, para a gente vender esse projeto. Não, a gente se encontra e toca. E toma cerveja ou não, ou come junto ou não, mas a gente tá aí para compartilhar um espaço e um momento. E para mim foi um presente incrível, 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 porque a gente não tem isso, na música erudita não tem isso. E a gente sempre pensa, eu tenho que ser perfeita para poder chegar a um palco e poder tocar um dia, né? E sempre fica muito longe esse negócio, ou tem o concurso, né? Tem essas coisas malucas, que, claro, tem muita coisa boa nisso, mas tem muita coisa mala também. Porque você se afasta da ideia, né? Que tocar é algo conectado com estar junto com os outros, né? Escutar de verdade o que acontece ao seu prazeroso, redor. né? Eu já ouvi por sinal, eu ouvi de flautistas que tocam em orquestra aqui no Brasil, que os caras não veem a hora de se aposentar. Eu falo, gente, que triste isso, né? Porque o cara tá lá na orquestra, o cara toca, o cara ganha bem, mas o cara perdeu o prazer.
de tocar. E aí você vai numa roda de choro, você vê um velho de 90 anos tocando até as 6 da manhã, deitando o dedo ali, né? E por falar Claro, em que não vê roda, a hora. Não vê a pois hora. é, e por falar em roda, vira e mexe, você coloca uns vídeos de umas rodas malucas aí pela Europa, e é uma galera imensa, né? Aí tem saxofone, tem violino, tem flauta, tem violão, tem... Como é que é essa coisa? Como é que é essa cena do choro? Acho que você pode Então, falar bem de Itália e de é França. muito vária, né? É muito vária, tem pessoas de todos os níveis e tem várias cidades, né, envolvidas. Eu posso dizer com muito orgulho com muito prazer, que o Marco fez muito para a roda de choro na Itália em geral, né? A roda de choro em Turim, a roda de choro em Milão. Em Bolonha a gente começou a fazer junto, em Nápoles a gente foi junto, mas enfim, eu tenho muito prazer nisso, porque eu sei que isso é um grande presente para os músicos italianos em geral, porque Legal. como eu te disse, né, a gente não está acostumado a se encontrar muitas vezes pelo prazer de tocar. Então, na Itália tem várias cidades e tem músicos em cidades vizinha mais pequena que não tem uma própria roda, uma verdadeira roda, mas tem sempre uma galera que depois vai para a cidade mais grande e toca. Bolonha, Milão, Turim, Roma, Gênova, na Sicília agora tem alguma coisa na Abruzzo, enfim, tem várias. Aqui em Paris tem uma cena de choro muito grande. Eu tenho o prazer e a sorte de estar aqui durante o confinamento, porque aqui rolaram muitas rodas de choro, mais que na Itália, porque estava um pouco mais relaxada a situação, então a gente se viu um pouco mais vezes. E, por exemplo, hoje tem roda. Que delícia. Depois da entrevista eu vou para roda, então tá ótimo. E aqui tem músicos incríveis e músicos amadores, como no Brasil, enfim, que se encontra. Sim. Claro, não algumas vezes se falta um sete cordas bom, não é como no Brasil, porque você sempre tem um sete cordas que, né, segura a onda. Talvez algumas vezes não tenha um pandeirista bom, mas não importa. Sempre tem uma situação relaxada e super aberta. Isso eu gosto muito. Que muito. Delícia. E eu já participei de infinitas rodas, né? Em Estrasburgo, por exemplo, tem uma roda incrível uma vez por mês, que eu adoro. Na Holanda agora tem, além da escola portátil, a sede da escola portátil lá, né? Na Holanda, tem uma roda, finalmente, tem uma roda mais fixa, porque antes não tinha. Mas quando a gente foi para a Holanda, eu e o Marco, a gente, não sei se eu posso falar, mas encheu o saco pra caramba dos caras aí dizendo, tem que fazer roda, tem uma escola, tem um monte de músicos, tem que fazer roda, tem que fazer roda. Enfim, agora tá rolando, mas antes não tava. Tem na Alemanha, em Nuremberg, a gente já foi 2 vezes para lá. Eu também com a Elisabeth Fadel, a pianista que tem o duo, a gente foi lá em Nuremberg. Mas enfim, tem Düsseldorf, na França tem a hora em Lyon e não lembro como se chama, tem uma outra cidade. Mas enfim, tem várias cidades. Em Londres, não tem uma roda de choro fixa, mas tem músico. Em Barcelona tem, no Porto, em Lisboa, enfim. Tem roda para tudo que é lado. Sim. É bom porque quando eu chego numa cidade que tem que tocar ou não, eu sempre procuro os músicos que tocam choro e falo, vamos fazer uma rodinha, vamos a gente se encontrar, tocar, ver o que rola. Então, dia desses eu tomei até um susto, que eu fuçando pelo YouTube, eu encontrei uma aula de pandeiro que era justamente da escola portátil da Holanda. E eu falei, olha isso, tem uma aula de pandeiro, de choro com holandês. Que loucura! E o que a gente vai ouvir agora, então? Então, a gente vai ouvir agora... eu estou muito feliz, porque no dia 2 saiu, dia 12 de dezembro, saiu o disco novo do Choro de Rua nas plataformas digitais. E se chama Santo Bálsamo, e é só música de choro contemporâneo, exceto uma surpresinha no meio que eu não vou falar. O resto é só choro contemporâneo, só músicos incríveis. Tem o Alessandro Penese como compositores, né? Sim. O Alessandro Penese, o Alexandre Ribeiro, o Hamilton de Holanda, o André Memari. A gente vai escutar agora um forró
Se chama Forró do Marajó. É uma obra incrível da violinista Carol Panesi, São junto Paulo, junto com o Salomão Saares, que é o pianista também, que mora em São Paulo, né, acho. E a música é um forró, pero em 7x8. É uma loucura, mas eu espero que gostem. Forró do Marajó. Então, vamos lá. Forró do Marajó, disco novo do Choro de Rua.
Que forró gostoso, que forró delícia. E, Rica, como é que é, né, essa loucura de lançar disco no meio à pandemia, que a gente não pode fazer show para divulgar, né? Que Boa tristeza. pergunta. Boa pergunta. Nesse ano, eu tinha que gravar, pela primeira vez na vida, tantos assim, eu tinha que gravar 5 discos, Ah, 5, e gravei um. Então tá bem triste a situação. Mas enfim, não importa. A gente tinha que lançar o disco, esse Santo Bálsamo, com o Marco Rubiaro, em abril. tá. Mas como se chama? Etiqueta, o label. Como se chama? Editora? O selo. O selo, né? O selo falou, acho que não, abril não dá. Melhor esperar setembro, outubro, vamos ver. Enfim, a gente chegou em setembro, outubro, a situação estava de novo mais ou menos. Mas o selo, a editora falou, não, vamos porque a gente pode trabalhar ao mesmo tempo online. Então não vamos esperar. Mas é o único disco que rolou, né? Senão os outros, todo mundo renunciou. E como é? A coisa boa é que a gente fez, e na verdade ainda está aberto, um crowdfunding online, né? De uma vaquinha online para cada um reservar os discos. Então, aí funcionou, porque felizmente até agora vendemos vários, mas para quem estiver interessado ainda está à venda. E essa coisa de lançar também nas plataformas digitais funciona em período de confinamento, porque todo mundo está em casa e dá para escutar, né? Ir no Spotify ou escutar discos, né? Então, é uma loucura, mas a única coisa triste é que a gente não pode fazer show ao vivo. E a gente tá, tipo, empolgadíssimo para fazer isso. Mas, na verdade, a coisa que todo mundo pode desfrutar da música, pelo menos gravada, né? Escutada com fone de ouvido, não sei. Isso, pelo menos, dá uma sensação de que a gente tá viva, né? Que tá fazendo alguma coisa na vida. Porque, como eu te falei, né, fora do ar, eu tô acostumada a viver com pouquíssimo, porque eu sou bem pobre, mas só tocando, porque é o que eu gosto, o que eu quero agora, nessa fase da minha vida. Talvez vou mudar, mas... E acho que agora vou inventar coisas para ganhar, porque não tô muito bem, mas... em geral, até agora eu estava acostumado só a tocar ao vivo. Então, essa coisa de não poder subir num palco, para mim é louco. Não me deprimo, porque não sou, felizmente, não me deprimo como tipo. Mas está bem difícil. Não, complicado. Você sabe que a gente estava com uma agendinha para julho. A gente ia passar por Portugal, a gente ia para Portugal, ia para Espanha, e a gente ia procurar vocês aí, e encher o saco de vocês. Só que aí no meio do caminho pintou a pandemia, né? E aí falou, putz, agora não sei nem se o ano que vem rola isso ou não, né? Acredito até. Não dá para entender. Eu não estou programando nada, sabe? Não tenho nada programado, nada. Então, entendo perfeitamente. A única coisa que vão rolar, eu acho, são umas gravações de disco que a gente talvez eu tenho duas coisas em talvez fevereiro, março, espero pelo menos isso. E talvez a gente vai recomeçar a tocar ao vivo de verdade em junho, maio, não sei. Vamos torcer para poder fazer coisas, porque tá isso, tá né? Porque se a gente conseguir, porque assim, a gente pensou, pô, de Portugal para a Itália ou para a França é um pulinho, né? Sim. Você pega o busão, vai de carona. Mas, enfim. De Portugal tá bem longe, mas, tipo, agora tem bolo. Eu moro em Bolonha, o Marco também. De Bolonha para Portugal tem low cost de verdade, que é baratíssimo, até para aqui, para cá, para França, para Espanha, enfim. Tá muito fácil se mover pela Europa de low cost. Tá bem fácil. Então, que legal. Vamos torcer para o próximo ano a gente começar a voar. Não é? Bom, então a gente está chegando no finzinho aqui, pelo que eu estou vendo do tempo, embora não apareceu aqui o aviso ainda, mas eu estou vendo que faltam uns 2 minutinhos. Vamos ver mais uma música? O que a gente vai ouvir agora? Então, eu gostaria, não sei se for muito longa, no caso vocês podem cortar, não sei se vem depois. Eu tenho o prazer nesse disco novo, Santo Bálsamo, de ter o Mirabassi.
O Gabriel Mirabassi, que é delícia. esse clarinetista incrível. Aham. Ele gravou 3 músicas, mas a gente colocou só 2. E a terceira a gente deixou para o próximo disco. E ele gravou um banhão do Alexandre Ribeiro, outro clarinetista incrível, que se chama Santos Reis. Mas eu quero escutar com vocês uma linda música do Hamilton, que se chama Flor da Vida. É uma valsa, mais ou menos uma valsa, muito linda, que ele dedicou à mulher dele. Então, eu e o Gabriele, a gente gravou essa música junto. Eu tô super feliz porque eu acho que vocês vão perceber que a gente respirou juntos. Então, eu acho que vocês vão gostar. Eu espero. Que legal. Flor da Vida. Então vamos lá. Flor da Vida, Choro de Rua e Gabriel Mirabassi.
Bárbara, muito obrigado pela presença. Né? Obrigada a você. Super legal, uma delícia. E vamos ver se a gente consegue armar, né? Quem sabe o ano que vem, Choro de Bolso tá por aí e encontra o Choro de Rua. Seria legal, duo, os dois duos. Dois duos, né? Dois duos para fazer uma roda gigante. Aí, isso tá super convidado. A gente, quando vocês vierem para lá, a gente organiza em Bolonha e a gente já emenda outras rodas pela Itália, sem problema. Sensacional. Não vou nem te perguntar de futuro, que você já falou que não vai, que não está fazendo plano e não dá, né? Mas, então, muito obrigado de novo, que a gente Obrigada a você pelo convite, de verdade. Foi um prazer falar de ficar bem. E, gente, você. procurem o choro de rua nas plataformas, que é legal pra caramba. O som é demais. Valeu, Bárbara. Grande beijo. Obrigado. Obrigada, Marcos. Boa sorte a todos. Um abraço. Tchau. Tchau.